Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais umas sugestões e bolões, né? Não se esqueça, hoje às 20 horas a gente tem a live, né? No canal TV Damas Mestre Conrado e também o endereço do WhatsApp do grupo Anarquistas da Loteca, ok? Então, tá na descrição do vídeo. Você clicar, você já é direcionado direto para o grupo, né? E às 8 horas, a live no TV Damas Mestre Conrado, ok? Então, como eu falo para vocês, eu trato a loteca como um corpo, né? E não jogo a jogo, né? Então, vamos lá. Como Como que será a loteca dessa semana? Eu vou me basear pelo Vovoteca, né? Que faz um trabalho fantástico e lá tem o Profeta. E o Profeta dificilmente erra, né? Como o resultado do meio da semana só vai sair na sexta-feira, não haveria tempo hábil. Então, se o Profeta falar que deu ganhador, eu vou fazer um bolão de R$ 100, a cota vai ser R$ 10 para cada um. Se ficar mais ou menos uma pequena chance de acumular, eu vou fazer um de 150, 15 para cada um, né? Se for acumular, eu vou fazer dois bolões, um de 350 e um de 450, dividido por 10, 35 e 45 respectivamente para cada um. Então o primeiro bolão de R$ 100 seria 6 seco. Quais os jogos secos que eu encontrei aqui? Eu encontrei o Vasco, né? Encontrei o empate do Novo Horizontino com a Tombense, encontrei o Ceará, encontrei o Juventude e encontrei o Internacional e o Flusão, tá? Mas que anarquia é essa, né? Por que esses jogos? Veja bem, o Vasco ganhou do Cruzeiro, a torcida está motivada pela má fase do Flamengo, que o Flamengo vem no domínio há muitos anos, né? Então a torcida já está cantando, é hora do Vascão, né? Então eu acredito que o Vasco realmente, com a grande torcida que tem no Paraná, vai ter muito vascaíno lá, né? Na realidade, o Vasco não joga fora de casa, né? Ele sempre tem torcida, né? E a torcida vai pegar no pé, e eu acredito que nessa fase que o time pegou de ascender, eu acredito que dá Vasco. Novo Horizontino e Tombense, né? Novo Horizontino começou bem, depois de um campeonato paulista muito ruim, caiu, né? E a Tombense também estava ruim. Só que o Novo Horizontino vem caindo, né? E a Tombense subindo. Mas eu acredito, até pela inexperiência dos dois times em Série B, eu acredito no empate, ok? Cuiabá e Ceará. O Vozão está com um timaço. A classificação dele é surreal, né? É muito mais time que o Cuiabá. E eu acredito que mesmo em Cuiabá o Ceará vença, né? Jogo 11. Sem sombra de dúvida, o Atlético Goiano tem um elenco muito superior ao Juventude, sem sombra, a menor sombra de dúvida, tá? O Atlético Goiano vem fazendo uma campanha bonita, o Atlético ganhou, né, do Fluminense em pleno Maracanã, ou seja, o Atlético Goiano está um time bem montado, né? Aí logo um vem e fala: mestre, tu tá louco? Se o Atlético está bem montado e o Juventude está ruim das pernas, como jogar no Juventude seco, né? Como colocar essa anarquia aí, olha, Juventude seco? É simples, pessoal. O futebol goiano, ele vem ascendendo, né? E principalmente o Atlético, né? Que ele disputava lá com a Goianiense.
a terceira força, né? Sempre o futebol goiano sempre foi Vila e Goiás. E de repente passou a ser Atlético e Goiás. E hoje já há um questionamento: quem que domina Goiás? Se é o Atlético ou se é o Goiás, né? Então o Atlético conseguiu o espaço dele, né? Ali na 24 de outubro, em Campinas, né? O Atlético é digno de todos os elogios, né? E Goiás, o estado em si, né? Ele vem tentando se firmar para ter um futebol na altura de Pernambuco, da Bahia, né? E os times vêm crescendo. E o Atlético joga hoje. Veja, o Atlético joga hoje contra o Palmeiras. Vai ser madeira para dar em doido. Já vai ter um desgaste. O time vai ter um desgaste grande contra o Palmeiras, né? E esse jogo aí é domingo contra o Juventude. Então veja, sexta, sábado, domingo já entra em campo de novo. Porém, tem mais um problema o Atlético, né? Na quarta-feira, ele tem um clássico contra o Goiás. Só que não é um clássico pelo Campeonato Brasileiro. É um clássico pela Copa do Brasil. E vocês sabem que financeiramente a Copa do Brasil é muito mais atrativa do que o próprio Campeonato Brasileiro. E um goiano vai estar nas quartas de finais, né? Como é um clássico, já tem um goiano garantido nas quartas de final. E o Atlético, querendo já esse posto de rei de Goiás, não tenho dúvida, vai guardar suas fichas lá para o clássico. E um time que subiu igual o Atlético subiu, ele não tem uma estrutura ainda para jogar duas competições de peso, igual o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ao mesmo tempo, né? Então eu acredito que o Juventude, descansado, mesmo com um elenco inferior, né, deva ganhar esse jogo, tá? Por isso que eu estou pondo o Juventude, ok? Internacional e Botafogo do Rio, o mesmo caso. O Internacional está em melhor fase do que o Botafogo, e o Botafogo jogou hoje aí contra o São Paulo, né? Então há um desgaste também do Botafogo, tá? Esse jogo pode dar empate? Pode, mas devido ao desgaste do Botafogo, eu acho mais fácil da Internacional. E a mesma coisa agora o Fluminense, né? Não dá para comparar os elencos, não dá para ficar lembrando a zebra do Atlético Goiano ter ganho do Fluminense no Maracanã. O Fluminense é mais time, vai entrar em campo e vai ganhar do Avaí, né? Então esse jogo, pessoal, com esses 6 secos e 8 duplos, né? Aí nós teríamos os duplos aqui, olha. Os duplos seria Atlético Mineiro e empate, a bolinha no Atlético. Náutico Sport, empate e Sport, a bolinha no empate. Santos, empate e Bragantino, a bolinha no Bragantino. Jogo 7, Guarani e empate, e a bolinha com vitória do Guarani. Jogo 8, Corinthians e Goiás, com a bolinha no Corinthians. Coritiba e Atlético, com a bolinha no empate, né? Então, empate, a bolinha e Atlético. Jogo 10, o Vitória contra o Chulé, lá de Ribeirão Preto, né? Então, é vitória do Vitória e empate com a bolinha na vitória do Vitória, né? E jogo 12, né? Fortaleza e América, empate e América, com a bolinha no América, tá? Por que isso? O Fortaleza também joga hoje. E é um time que está desgastado, né? E o América vem bem aí, eu acho que ele tem como
afundar mais o Fortaleza aí, embora o Fortaleza tenha um excelente time. Então esse bolão, pessoal, eu vou dividir em 2 grupos de 4, né? E ficaria R$100, ok? Que não vai ter duplo reverso, falso seco, nada disso. Então vai ser R$100, ok? Agora, o de R$150, nós teríamos os mesmos seco. Veja, eu só vou tirar o seco do jogo 3. Novo Horizontino e Tombense. Nesse de R$100, Novo Horizontino e Tombense, o jogo é seco, tá? Aqui nesse jogo de 150, o Novo Horizontino e Tombense já não é seco. Os secos vão ficar Vasco, Ceará, Juventude, Internacional e Fluminense. Só que esse jogo de 150, o que acontece? Nós vamos ter 3 triplos. O triplo no Novo Horizontino e Tombense, com a bolinha no empate. O triplo no Santos e Bragantino, com a bolinha no Bragantino. E Coritiba e Atlético, com a bolinha no empate. Mestre, mas por que um triplo Santos e Bragantino e a bolinha ainda no Bragantino? Pelo mesmo caso, tá? Vai jogar Santos e Corinthians, né? Acho que é Santos e Corinthians, é um clássico, é Santos e Corinthians, da Copa do Brasil, né? Então veja, o Santos, né, que é as fichas dele para a Copa do Brasil. Com certeza o Santos, né, o Santos vai jogar as fichas todas na Copa do Brasil. E o Bragantino vem de uma vitória de 4, está motivado. Mas o Santos não perde na Vila Belmiro. Mas o Santos também não está com esse elenco todo para 2 competições. Eu vejo o Bragantino motivado. E como o Santos deve entrar com um time alternativo, eu estou acreditando mais no Braga, ok? A mesma, Novo Horizontino e Tombense, como eu coloquei empate, quando você coloca empate é porque qualquer um dos dois pode ganhar, né? É um jogo que você não sabe o que acontece. Então, por isso que eu pus o triplo aqui também, né? E o terceiro triplo, não precisa nem comentar, é Curitiba e Atlético do Paraná, né? A bolinha aí no empate e o triplo aí. E 6 duplos, né? Que seria Atlético Mineiro e empate com a bolinha no Atlético. Aí, jogo 4, empate e Sport com a bolinha no empate. Jogo 7, Guarani e CSA com a bolinha no Guarani. Jogo 8, Corinthians e Goiás com a bolinha no Corinthians. Por que o Santos vai jogar com o Corinthians? E eu pus Bragantino, e contra o Goiás eu ponho o Corinthians favorito. É simples. O Corinthians vai jogar contra o Goiás. O Goiás também vai reservar jogadores para jogar contra o Atlético Goiano, que é outro clássico, né? E é claro que o Goiás está apostando todas as fichas dele na Copa do Brasil. E time alternativo por time alternativo, e na casa do Corinthians, é claro que o Corinthians tem todas as condições. Diferente do Santos, que o Braga só está jogando brasileiro, né? E está motivado e tem um time bom. Então eu acredito que Corinthians empate aqui e fecha o ponto, tá? Pode ser um 0x0? Pode, porque é time alternativo, às vezes fica no 0x0, ok? Jogo 10. Vitória e Chulé lá de Ribeirão Preto, né? É claro que o Vitória, né, é um time gigante, né? É um time gigante, vê o Bahia aí na Série B indo para a Série A, né? E o Vitória a qualquer momento vai
ele vai para cima e eu acredito que ele vai disputar ainda o acesso na série C, porque o Vitória tem tradição, tem camisa, né? Então o outro time lá de Ribeirão Preto luta para se manter na série C, né? São objetivos diferentes, né? Então Vitória e Chulé eu tenho a preferência aí no Vitória, mas pus um empate alternativo. Então a bolinha vai no Vitória, ok? Aí de novo, né? Nós temos aí o jogo 12, Fortaleza e América. Eu pus empate e América, com a bolinha no América, porque eu acredito que o Fortaleza não vem num bom momento e vai estar muito desgastado jogando hoje, ok? Então esse daqui seria o bolão de R$ 150, com 3 triplo e 6 duplo, formando 3 grupos de 3 jogos. Então cada grupo vai um triplo e dois duplo, para que passe a valer isso. As bolinhas você tem que acertar 2 bolinhas em cada grupo, tá? Se errar as bolinhas aí não vale, tá? Então são 3 grupos, um triplo e 2 duplo, um triplo e 2 duplo, um triplo e 2 duplo, tá? Em cada grupo desse você tem que acertar 2 bolinhas, ok? E agora vamos pro de 350, que seria o mesmo bolão que nós fizemos agora essa semana. É 2 seco com 12 jogos. Esses 12 jogos são divididos em 4 grupos, em 3 grupos de 4 jogos, tá? Então é os mesmos 350, caso acumule, né? Então seria daquele mesmo jeito. A gente vai pegar as bolinhas que já falamos, Atlético empate, bolinha no Atlético, né? Empate Vasco, bolinha no Vasco. Empate e Tombense, bolinha no empate. Náutico e Sport, empate e Sport, bolinha no empate. Cuiabá e Ceará, empate e Ceará, bolinha no Ceará. Santos e Bragantino, empate e Braga, a bolinha no Braga. Guarani e CSA, Guarani empate, bolinha no Guarani. Corinthians e Goiás, Corinthians empate, né? E bolinha no Corinthians. Coritiba e Atlético, Coritiba empate, bolinha no empate. Vitória e Chulé, Vitória empate, bolinha no Vitória. Atlético e Juventude, empate e Juventude, bolinha no Juventude. Fortaleza e América, empate e América, bolinha no América, ok? Aí esses 12 duplos, nós vamos fazer 3 grupos de 4 jogos, onde tem que se acertar 3 bolinhas e errar uma, ok? E o último bolão, que seria R$ 450, caso acumule, né? É a mesma coisa. Os 2 secos vai ser Internacional e Fluminense. É os 2 jogos secos. Então o jogo ficaria da seguinte forma: 4 triplo e 8 duplos. Aonde que tá os 4 triplos? Os 4 triplos tá aqui, olha. Novo Horizontino e Tombense, triplo. Santos e Braga, triplo. Coritiba e Atlético, triplo. Fortaleza e América, triplo. Então nós teríamos as bolinhas no empate do Novo Horizontino, no Bragantino, no empate do Coritiba com o Atlético e no América, vitória em cima do Fortaleza. E os 8 duplo restante
Seria a mesma coisa, o Atlético, empate, bolinha no Atlético. Empate e Vasco, bolinha no Vasco. Empate e Sport, bolinha no empate. Empate Ceará, bolinha no Ceará. Guarani e empate, bolinha no Guarani. Corinthians e empate, bolinha no Corinthians. Vitória e Chulé, vitória e empate, bolinha no Vitória. Atlético Goiano e Juventude, empate e Juventude, bolinha no Juventude. Seria os 8 duplo. Como que seria esse jogo? No outro, nós dividimos em 3 grupos de 4 jogos, com 4 duplo cada. Esse, nós vamos dividir em 4 grupos de 3 jogos. Então, para você acertar os 3 jogos, você tem que acertar 2, né? No mínimo. Então, como que eu vou fazer? Se eu tenho 4 duplo, 4 triplo e 8 duplo, eu pego um triplo e 2 duplo. Monto um grupo. Um triplo e 2 duplo, segundo grupo. Um triplo e 2 duplo, terceiro grupo. Um triplo e 2 duplo, 4 triplo, 4 grupos. Então, nesses 4 grupos, você tem que acertar 2 bolinhas para valer os 3 pontos, né? Esse daqui ficaria em torno de R$450, né? É um jogo bem mais pesado, tem muito mais opções, né? Mas eu falo francamente para vocês, pelo que eu vi lá, eu acho assim, a chance de acumular só se der Atlético Goiano e Operário, porque se der só Atlético Goiano e o Vila ganhar, assim mesmo não acumula não. Eu tô achando a chance de acumular quase que zero. Então provavelmente eu vou fazer o bolão de 100 ou de 150, ok? Aí eu tenho live então hoje às 8 horas, a descrição do endereço da live está na descrição do vídeo aqui. E do grupo de WhatsApp também, Anarquistas da Loteca, onde eu posto lá todas as informações, ok? Então é isso aí, meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.